Olá, queridos, tudo bem? Hoje teremos uma aula de biologia, né? Onde o tema da nossa aula será artrópodes e equinodermos, ok? Fazer o espelhamento. Espelhamento de termo. Pronto. Então vamos lá. Os artrópodes, primeiramente, estão falando de características gerais. Eles são seres vivos invertebrados, possuem patas articuladas, possuem o corpo geralmente dividido em cabeça, tórax e abdômen. Em alguns deles pode haver a fusão da cabeça com o tórax, o corpo sendo dividido em cefalotórax e abdômen. Possuem um esqueleto externo, que é chamado de exoesqueleto, constituído de quitina. São os mais numerosos em variedade de espécies. Podem ser terrestres ou aquáticos. São divididos em 5 grupos: os insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Apresentam um sistema digestório completo, com boquianos, né? Primeiro vamos falar dos insetos. Eles vivem principalmente em ambientes terrestres, mas outros vivem em ambientes aquáticos. Tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, possui um par de antenas e a maioria possui asas. As estruturas, né, dos insetos, do corpo. Cabeça é constituído de antenas, que tem função tátil e olfatória, olhos para orientações de voo ou a localização de presas, quando existentes, e peças bucais, que servem para lamber, mastigar ou sugar, dependendo da espécie. Tem o tórax também, que é formado por asas, 1 ou 2 pares, servindo para aumentar a adaptação, bem como a fuga de predadores. Abdômen, que é o órgão reprodutor e a abertura dos órgãos respiratórios. Aspecto externo da abelha. Esse aqui é o corpo, tá, da abelha, dividido em cabeça, tórax e abdômen. Aqui nessa foto dá para ver bem as separações, né? Os exemplos de insetos são a borboleta, formiga, abelha e gafanhoto, todos bem conhecidos. Como os insetos se desenvolvem? Bom, alguns depositam seus ovos no solo, em determinadas partes de plantas ou no corpo de outros animais. Eles podem ser divididos em direto, metamorfose incompleta e metamorfose completa. O desenvolvimento direto, os insetos já saem do ovo com a forma do animal adulto, só que de tamanho menor, não sofrendo metamorfose. Então, é ovo e já sai adulto, tá? Só que de um tamanho menor. Esses são os estágios. Aqui na foto dá para ver, né? O ovo, aqui pequenininho, vai aumentando até se tornar adulto. Então, isso é o desenvolvimento direto. Já a metamorfose incompleta, do ovo sai a ninfa, que é um inseto jovem, com forma semelhante à do inseto adulto, ainda pequeno e sem asas, passando por diversas mudanças até chegar à fase adulta. Então, a incompleta é o ovo, que vira ninfa, que vira adulto. São esses 3 estágios. Aqui na foto dá para ver, né? Já a completa, do ovo sai uma larva com aspecto de um pequeno verme, depois essa larva transforma-se em pupa, ficando imóvel e encerrando num casulo para depois sair do seu interior. Então é o caso da borboleta, né? Sofre esses estágios. Do ovo vira larva, da larva pupa, e depois da pupa vira adulto. Há 2 tipos de aspectos nessa relação de insetos e humano: os aspectos positivos e os negativos. Os positivos, algumas espécies têm um papel fundamental na polinização de flores. De certas abelhas, o ser humano obtém o mel, e a larva do bicho de seda, da seda, produz fios de seda utilizados na produção de tecidos. Já os aspectos negativos, muitas espécies atacam plantas cultivadas na agricultura. Alguns insetos transmitem doenças, exemplo, fêmeas da Anopheles, né, que são hematófagas, que são transmissores da malária. Hematófagas são seres que se alimentam de sangue, tá? E há insetos que causam prejuízos domésticos, como as traças e os cupins.
Outro grupo são os crustáceos, que vivem principalmente nos oceanos. Alguns vivem em água doce e ambientes terrestres. Muitas espécies servem de alimento na culinária humana. Possuem número variado de patas e 2 pares de antenas. Algumas espécies são filtradoras e outras carnívoras. Tem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. No cefalotórax encontram-se os olhos, as antenas, a boca e alguns pares de patas. No abdômen encontram-se outros pares de patas. Esse aqui é o aspecto externo do camarão. No abdômen, o cefalotórax e as antenas. Tá? As patas torácicas embaixo do tórax e as patas abdominais abaixo do abdômen. Exemplos de crustáceos, né? Caranguejo, camarão, lagosta e siri. Os aracnídeos, né? Os principais grupos são as aranhas, os escorpiões, carrapatos e ácaros. Falando das aranhas primeiro, o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, apresentam 4 pares de patas e não possuem antenas. Suas estruturas são divididas em 3 partes: as quelíceras, que é para injetar o veneno na presa, os pedipalpos, que é para manipular, né, o alimento, e as glândulas fiandeiras, que é a confecção de teias. Tá aqui as partes do espectro externo da aranha. Do lado esquerdo tem o cefalotórax, abdômen, fiandeiras e as patas, dá para ver bem nítido, né? E do lado direito dá para ver os olhos, o pedipalpo e as quelíceras de uma foto de uma aranha real, tá? Exemplos de aracnídeos temos aranha, carrapato, escorpião e ácaro. Esse ácaro está ampliado, né, no microscópio. E normalmente, quase que todos eles são imperceptíveis a olho nu. Escorpiões, tá? O corpo dividido em cefalotórax e abdômen, apresentam 4 pares de patas e não possuem antenas. As suas estruturas são as quelíceras, que servem para triturar o alimento, os pedipalpos, que para prender uma presa, e o aguilhão, que para inocular, injetar o veneno. Aqui é o aspecto externo do escorpião, tá? Foi dividido em 11 partes: cefalotórax, abdômen, cauda, pedipalpos, pernas, quelíceras, pinças, garra móvel, garra fixa, aguilhão e o ânus. Quando tiver assim esses resumos, assim, é bom que vocês printem, né, se tiverem pelo celular, ou tirem foto se tiver pelo computador, porque são importantes, são resumos, né? Os carrapatos e ácaros. Bom, o corpo é inteiriço, o cefalotórax fundido com o abdômen, quer dizer, uniu, tudo grudado. Apresentam 4 pares de patas e não possuem antenas. Os carrapatos se alimentam do sangue que sugam de outros animais. Já os ácaros são bem pequenos, muitas vezes microscópicos, e têm vida livre, ele não tem um lugar fixo que ele habita. Você pode encontrar ácaros em vários locais. Aqui um carrapato e um ácaro, ampliado no microscópio. Os quilópodes e diplópodes. Os quilópodes têm um corpo dividido em cabeça e tronco longo, possuem na cabeça um par de antenas longas e um par de olhos, possui um par de forcípulas, que são estruturas que inoculam o veneno, que injetam o veneno, possui um par de patas em cada anel. São terrestres, carnívoros, de movimentos rápidos. Exemplos são as centopeias ou lacraias. E eles são seres com hábitos noturnos, ok? Tá aqui, ó, a centopeia, olha as perninhas dela aqui, tá? E o tronco longo. E aqui dá para ver a cabeça, tá? O órgão inoculador de veneno, tá vendo? Fininho aqui. E as anteninhas aqui. Os diplópodes, o corpo é dividido em cabeça, um pequeno tórax e um abdômen. Possui na cabeça um par de antenas curtas e possui no tronco 2 pares de patas em cada anel. São terrestres, herbívoros, de movimentos lentos. Você vê que é diferente do outro, né? Vivem em locais úmidos e sombreados. O piolho de cobra ou em boás, que é quase a mesma coisa, eles são exemplos de diplópodes, tá? Aqui, ó, o piolho de cobra. Tá o abdômen, um tórax curto e uma cabeça. Dá para ver as patinhas, né? Aqui embaixo. Aqui é o melhor resumo,
tá? De tudo que eu falei. É bom que vocês tirem foto aí. Falando das divisões do corpo, as patas, número de patas, número de antenas, de asas, se tem ou não, de todos os 5 seres, grupos que eu falei, tá? Agora, os equinodermos. Tem aí os exemplos. Os equinodermatos, tá? Equinodermo significa pele, né, com espinho. Todos são animais grandes e nenhum é parasita ou colonial, ou seja, que formam colônias. Todos são marinhos, são encontrados em todos os oceanos do mundo. No Brasil, são conhecidas 329 espécies e no mundo 7.000. Bastante coisa, né? Características gerais. Bom, os espinhos que recobrem o corpo fazem parte do esqueleto. São animais bentônicos marinhos, vivem nas profundezas do mar, tá? Constitui um grupo monofilético que apresenta conjunto de características exclusivas. O endoesqueleto de origem mesodérmica é formado por placas calcárias porosas. Calcária fica durinho, né? E são exclusivamente marinhos. Tem um sistema ambulacral, não tem cérebro, né? São acéfalos. Simetria bilateral na fase larval e radial na fase adulta. A respiração se dá por brânquias dérmicas, né? E o sistema nervoso é difuso. Respiração, novamente, por brânquias dérmicas, sistema nervoso difuso, sexos separados, raras exceções, tá? Normalmente ele é monóico, tem os 2 sexos no mesmo animal, e externamente eles são iguais. O sistema excretor é ausente, não tem. Esses são os grupos, né, que fazem parte dos equinodermos. O ofiroidia, que são os ofiuros, tem um disco pequeno, arredondado, com 5 braços distintos, longos, delgados, articulados e frágeis. No braço há um ramo do sistema ambulacrário. Os pés ambulacrários são ventolaterais, quer dizer, são na lateral do corpo, tá vendo? Na parte do ventre. Sem ventosas. Eles são sensitivos, auxiliam na respiração e podem levar alimento à boca. Os asteroidias são as estrelas do mar, né? Eles abundam, são um grande número, em quase todas as costas marinhas, especialmente em praias rochosas e ao redor de pilares de portos. Várias espécies vivem desde as linhas de maré até profundidades consideráveis na areia e no lodo. O corpo de uma estrela do mar consiste em um disco central e 5 raios ou braços afilados. Na superfície aboral ou superior, há espinhos calcários, os quais são partes do esqueleto. Aqui, ó. Ainda falando sobre a estrela do mar, a respiração se dá por brânquias. O ânus é uma abertura diminuta próxima ao centro da superfície aboral. A boca está no centro da superfície oral ou inferior. Há sistema ambulacrário. Na ponta de cada braço há um tentáculo táctil e uma mancha ocelar sensível à luz. Então, aqui estão as partes, ó, também é bom printar. Estômago pilórico, intestino, glândula retal, gônada, sucos ambulacrais, estão tudo aqui. As estrelas do mar alimentam-se de moluscos, crustáceos e alguns vermes. Algumas se alimentam de matéria orgânica em suspensão, e até mesmo animais pequenos e ativos, como peixes, que ocasionalmente podem ser capturados. A reprodução, como é que ocorre, né? Óvulos e espermatozoides são postos na água do mar, onde ocorre a fecundação. Tá aqui. Superfície aboral, que é por cima, a aboral é por cima, e a superfície oral é a por baixo. Bom, os equinoidias, né, que são os ouriços do mar e bolachas da praia. Os membros dessa classe têm corpo arredondado, sem braços ou raios livres, mas possuem espinhos delgados e móveis. No ouriço do mar comum, as vísceras estão encerradas em uma carapaça. Boca e ânus são centrais, mas em polos opostos. Isso aqui é uma bolacha do mar. Bolacha da praia, perdão. Ouriços alimentam-se de plantas. Esse é um grupo dos equinoidias, tá? Ouriços alimentam-se de plantas marinhas, matéria animal morta e pequenos organismos. Bolachas da praia alimentam-se de partículas orgânicas da areia ou do lodo, através de ingestão direta ou por meio da rede de muco.
Os crinoidias. Esses equinodermos, semelhantes a flores, vivem desde abaixo da linha de maré baixa até profundidades abissais, onde nem luz tem, tá? Não tem nem vida. O corpo é um pequeno cálice em forma de taça, composto de placas calcárias. Boca e ânus estão presentes na superfície oral. Alimentam-se de plâncton e de detritos, colhidos pelos tentáculos e dirigidos à boca pelos cílios. Exemplo é o lírio do mar. Os holoturoides, que são os pepinos do mar. Em oposição aos outros equinodermos, as holotúrias têm o corpo delgado, alongado. A boca é circundada por 10 a 30 tentáculos, que são modificações de pés ambulacrários bucais. Do lado ventral encontram-se os pés ambulacrários com ventosas, que servem para locomoção. As holotúrias movem-se como lesmas no fundo do mar, ou cavam no lodo ou areia da superfície, deixando somente as extremidades do corpo expostas. Quando perturbadas, contraem-se lentamente. O alimento é de material orgânico dos detritos do fundo, empurrado para a boca, ou de plâncton, aprisionado em muco nos tentáculos. As holotúrias, frequentemente, são os invertebrados dominantes nas partes mais profundas dos oceanos. Exemplo é o pepino do mar. Curiosidades. Os equinodermos são os únicos organismos de simetria radial que possuem um celoma. O sistema ambulacrário é um sistema hidráulico que funciona na locomoção, na alimentação e na respiração, dependendo da classe particular de equinodermos. Nos ofíureos e nos crinoides, os pés ambulacrários não têm ventosas e não são usados na locomoção. As estrelas do mar se reproduzem assexuadamente, né, não tem troca de gameta, dividindo o corpo em 2 ou mais pedaços. Cada pedaço é capaz de regenerar o resto do corpo e originar uma nova estrela do mar. É isso, gente. Finalizamos aqui a aula de hoje sobre artrópodes equinodermos. Vou enviar junto com a aula o material escrito com exercícios para vocês fazerem, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui, por participarem. Continue assim. Até a próxima aula. Beijo.